Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu caro. Enquanto o pessoal vai chegando aí para o nosso debate, agradecer a Laura e a Luísa por preparar você aí na técnica para entrar no ao vivo com a gente aí. Tem todo, Hoje, tem todo um preparo aqui, ó ela. Ela já sim, disse que vai aparecer hoje aqui de todo jeito. é bem-vinda sempre. É sempre bem-vinda, Cheiro. Qualquer tipo de live vai aparecer. Pode aparecer, é bem-vinda. Marcelo, hoje é o nosso quinto e último dia da semana da assistente social. Tivemos na semana passada um pique bem intenso, né? Começamos na terça-feira com o atual presidente do CRES, com o Júnior. Seguimos discutindo sobre previdência social com Cassandra. Depois conversamos com a Andresa sobre assistência. Na sexta-feira com o Mauri, um bate-papo rápido sobre a nossa história aí no Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba. Tivemos ainda uma noite cultural bem bacana com o Falcão. Queria aproveitar aqui a oportunidade desse último dia para agradecer a todos e todas que estiveram conosco e agradecer a você por ter aceitado esse convite, porque se você presta atenção aí na nossa programação, você vai ver que também tem uma reconstrução da minha militância no serviço social aqui na Paraíba, né, de companheiras que dividiram gestão comigo, de um companheiro que assume uma gestão ainda como consequência de uma jornada conjunta de quando tomamos posse no CRES lá em 2011, em dezembro de 2011. Seu Pereira, que está ajudando a gente aí na militância, nesse processo de pré-campanha, um artista aí super conhecido e querido, não só na nossa Paraíba, mas no Brasil inteiro. E você que a gente já tem uma história aí de militância primeiro e depois de amizade de longa data, que já assumiu tarefas no Conselho Federal de Serviço Social, que quando eu ia assumir a presidência do CRES, você dizia, a disputa ainda, na verdade, você dizia, Tássio, aquilo ali é muita burocracia, é um espaço de luta, é importante, a gente tem que ocupar, mas não é um sindicato não, né? E por mais que você dissesse, só quando a gente chega lá dentro que a gente tem uma ideia do tamanho realmente de burocracia, de estrutura que é. Estou fazendo aqui essa entrada mesmo para reconstruir o que foi essa semana, agradecer a quem passou e situando as pessoas que estão entrando aí para acompanhar o nosso debate de hoje, que é sobre serviço social e educação em tempos de pandemia. Mas antes disso, passar para você, dar seu boa noite, dizer para quem está nos acompanhando já aí quem é Marcelo Sitkovics. Então, boa noite boa noite ao companheiro Tássio. Já aí 2 décadas de militância juntos. Boa noite para o pessoal que está acompanhando aí essa atividade. Para mim é um prazer, Tássio, tá aí podendo dividir, já que nesse momento nós estamos em isolamento social, poder dividir através das redes sociais. Eu já participei em outros formatos, pelo Instagram é a primeira vez, na verdade já utilizei no Facebook, já participei de palestras, debates pelo sindicato, que é a minha hoje onde eu boto mais minha energia, embora não esteja numa diretoria de sindicato, mas colaboro com os companheiros da DUFPB e estou à disposição para a gente fazer essa conversa. Já me comprometi, inclusive com você e com os companheiros do PSOL, a gente também construir aí o programa para as disputas das eleições, tanto as eleições para a prefeitura como eleições para disputa para vereadores, né, e que a gente vai estar aí construindo conjuntamente com você. Tá entrando aqui já uma turma boa, né? Manuel, Henrique, Érica Sitkovics, que eu ainda me arrisco dizer o seu sobrenome aqui, o sobrenome de vocês. Desculpe se ainda sair errado, mas a gente tenta, né? A Leandra, Camila, o Manuel, que já está com a gente aí, Manuel Juvino, que já está com a gente aí há um tempo, Márcia Brandão, uma turma boa que está acompanhando a gente nesse processo aqui. A única diferença que a gente tem, Marcelo, que é bom a gente registrar, eu vou até ligar aqui o cronômetro do computador e lembrar que a gente deu entrada exatamente às 20, é que nós temos 1 hora de live.
Nas duas primeiras eu, inclusive, me perdi no tempo porque o papo estava bom. E como eu sei que o papo aqui também vai ficar bom, a gente tem que se cuidar porque a gente está baixando tudo, depois postando no YouTube para quem quiser ter acesso a essas conversas, a atividade cultural que a gente fez, poder ir depois lá buscar essa nossa atividade. Né? É russo. Estou falando aí do seu nome, né? Rafa, dizer é russo. Mas vamos lá, a gente falando em educação e serviço social em tempos de pandemia, eu queria começar aí por você mesmo, por dentro de casa, né? A gente viu aí que já apareceu uma das filhas, né, dessa turma massa que você tem aí, deve estar bem agitado, apesar de estar no isolamento. Como é que está sendo a educação, primeiro dentro de casa, em período de pandemia, né? Como foi no primeiro momento e como é agora, retomando algumas atividades online? Pois é, é bacana você falar sobre isso, né? Porque a gente troca uma ideia. Certamente a realidade das pessoas são diferenciadas, mas tem pontos de contato. Essa pandemia nos obrigou, né, a adotar o isolamento social, né, como medida para evitar, né, o estrangulamento de um sistema de saúde que, por si só, já com as demandas, mesmo fora da pandemia, já obriga, né, já complica muito o funcionamento do sistema público de saúde, né? E esse isolamento social, que aí já tem mais de 60 dias, aqui em casa, quem acaba saindo para fazer as compras, para fazer tudo, acaba sendo eu, né? E os meninos, no primeiro momento, as escolas pararam as atividades, né? Como acho que em todo o país, em todos os lugares, foram se organizando, né? Os meninos estudam em colégio particular, o mais velho está na Universidade Rural de Pernambuco, a Universidade Rural de Pernambuco está paralisada nas atividades de ensino, embora os professores, os estudantes lá que têm extensão, pesquisa, e a própria universidade lá está oferecendo curso. Eu conversava agora há pouco com o João Pedro sobre isso, eles estão oferecendo curso de línguas para os estudantes, mas aqui em casa as crianças foram retomando, já está aí na 5ª semana de aula, né? Tanto Luísa como Laura e Igor, e aí tem idades diferenciadas, uma está no ensino médio, 2 no ensino fundamental, né? E no ensino remoto, que é um ensino que coloca inúmeros desafios. O primeiro deles é que não dá um tratamento igual para as pessoas, porque nem todos têm acesso a uma conexão com qualidade, a computadores. Aqui a gente está usando celular, computador, tablet, né? E olha que a gente tem uma conexão razoável, né? Com uma boa capacidade, mas tem hora que você tem 4 pessoas utilizando, 6 aparelhos ligados, o consumo da internet prejudica, mas eu acho que além desses aspectos, né, eu diria assim, objetivos, né, você tem também aspectos subjetivos que diz da pessoa ter tranquilidade na família para que se dediquem a tarefas que estão sendo planejadas, estão sendo as aulas que estão sendo feitas, sejam nos momentos, né, 2 palavrinhas que se transformaram agora parte do vocabulário, sejam momentos síncronos ou assíncronos, mas precisa de uma concentração. E no ambiente onde estão todos reunidos, isso é um enorme desafio. Além do mais, mães e pais acabam assumindo a tarefa quase de tutores, né? Os filhos estão estudando e a gente precisa estar lá olhando, ajudando, tirando a dúvida, acompanhando, volta e assiste, né, o vídeo da aula passada ou acompanha na aula, porque nem sempre a criança está atenta. Especialmente os menores, ficam mais inquietos, não é fácil. 60 dias sem poder sair de casa, estar enfrentando. E, além disso, como eu falei, do aspecto subjetivo, que as criançadas também sentem, né? A criançada assiste nas notícias, fica triste com as mortes, lamenta, fica preocupado com os parentes, com os amigos. Ontem mesmo, Luísa perguntava sobre um amigo nosso, que é médico, que
acabou se contaminando, né? O professor da universidade, o professor Vladimir, e ela ficou super alegre, que eu disse, Vladimir está bem, já superou essa fase e já voltou, já saiu do isolamento, já voltou a trabalhar, né? E ela pulava de alegria, né? Então tem todos esses aspectos que envolvem o processo de educação. Ou seja, você tem que ter um ambiente, né, com todos os problemas que o isolamento social impõe, né? Tanto do ponto de vista objetivo como subjetivo, são condições que precisam ser pensadas, precisamos refletir sobre isso. Não é simplesmente, olha, vamos retornar e retornar de qualquer jeito. A universidade, vou parar por aqui para a gente poder fazer, de fato, um Pode ir, diálogo, vai se lá. perguntar. Né? A Universidade Federal da Paraíba concluiu um semestre, né? Foi 2019.2, nós estávamos concluindo o semestre, e foi uma experiência muito complicada, porque ela foi muito artesanal. Nós tivemos que utilizar diversas formas, instrumentos. Nem sempre professores e estudantes conseguiram ajustar, né? Eu tenho notícias de problemas dessa relação, que nem sempre foi possível fazer ajustes, e alguém saiu perdendo com isso, certamente, é o processo de ensino-aprendizagem. Agora nós vamos dar início a um novo calendário, que é um calendário especial, né, que é um calendário suplementar, que vai ter aí também atividades de ensino e aprendizagem, que está também colocando inúmeros desafios para todos nós. Pois é, Marcelo, tá entrando uma turma boa aí, né? Acabou de entrar a Mauri, que fez parte aqui dos debates da nossa semana. George, que diz, eita, dois caba bom. Aí entrou também Jamerson, Joacil, Merusca, dando boa noite, Flavinha, que também foi da gestão do CRES comigo. A Marcela Tamires mandou um beijo para a Luísa, que ela viu aí de lado, mas a Rafa já respondeu também por lá. Mega Vitor, é difícil às vezes a gente saber o nome da turma, como tá no pequeno aí, também porque a gente não consegue identificar às vezes pela foto. Companheiro Juliano Medeiros, presidente do PSOL, né? Então tem. E naquela hora a Rafa estava perguntando, não era afirmando, ela estava perguntando se o seu nome é russo, né? Era essa a pergunta dela. Eu Eu tenho devolvo para origem você. judaica russa, de judeus russos, assim. É isso, né? Pronto. Ainda nessa questão do ensino, sem estar falando em âmbito de universidade, nesse período do Covid-19 de isolamento social, e como você vê alguns estados ou municípios já começando ou falando em retorno das aulas por meio do ensino à distância. Veja, tem duas coisas aí importantíssimas, né? A primeira questão que eu acho que todos nós temos que refletir. A sociedade, em geral, precisa refletir sobre isso, né? Não só os gestores, os pais, os próprios estudantes, né? São dois momentos. O primeiro momento, que é o momento, né, agora, enquanto está mantida a política de isolamento social, né? Enquanto nós estamos em quarentena. E a adoção das ferramentas, né, nesse primeiro momento, são ferramentas com o uso das tecnologias da informação, que nem professores nem estudantes estão todos habituados a utilizar. Isso requer treinamento, isso requer um preparo, isso requer, como eu falei antes, condições objetivas, né? E isso nem sempre tem sido observado. Ora, dessas iniciativas, Brasil afora, eu tenho visto algumas coisas, tem estados, municípios que estão utilizando canais de televisão, seja da Assembleia, seja da Câmara de Vereadores, das próprias universidades, ou mesmo prefeituras que têm canais de televisão, como uma forma de minimizar esse impacto, né? Porque aí não depende necessariamente da internet, de uma boa conexão. É lógico que o ensino à distância, ele por si só já oferece inúmeras contradições, porque tem muitos limites aí colocados, né, na própria relação de ensino-aprendizagem. Mas também não há, e eu acho que é sempre importante falar isso, não é possível a gente defender também uma posição que por si só é contrária, refratária ao uso das tecnologias. Não se trata disso. Eu utilizo as tecnologias, inclusive em sala de aula.
né? Seja nas aulas presenciais. Então, a gente não pode cair também na armadilha de dizer, olha, eu sou simplesmente contra. Não, nós somos a favor desde que hajam as condições necessárias, objetivas. E ela também não pode ser utilizada para tudo, né? O recurso à educação à distância, nesse momento, também não pode ser utilizada para tudo. É preciso reconhecer os limites disso, né? Porque eles esbarram em condições, né, também de aprendizagem, porque uma das coisas fundamentais no processo de aprendizagem é a interação que se dá. E a interação que nós fazemos, mediada pela tecnologia da informação, embora hoje já seja muito melhor do que há 2, 3, 10 anos atrás, mas mesmo assim não substitui, sob hipótese alguma, o momento presencial. Veja que as lives e as aulas de modo remoto, elas não permitem uma coisa que no momento presencial, e a gente pode achar que isso é pequeno, mas é interrupção brusca, né? A pessoa se meter no meio da aula, interromper o professor, fazer uma pergunta, fazer um questionamento, o próprio professor, no diálogo que está fazendo com o aluno, interromper. A gente é muito disciplinado, inclusive, através desse recurso, que são as lives, ou mesmo utilizando os recursos de softwares e de aplicativos que permitem estão sendo utilizados para isso. Agora, há uma outra questão, Tássio, que eu acho que é importante a gente falar. Se já nesse momento já há problemas com o uso, né, e de certa forma até um uso abusivo, né, porque ela não reconhece as condições objetivas da sociedade brasileira. A maioria das pessoas pode até ter um celular, mas o celular não tem a conexão necessária para os momentos ao vivo. Mas existem a possibilidade de utilizar ferramentas que permitam o envio de vídeos que foram gravados anteriormente, e a pessoa pode utilizar em outros horários. Isso tudo é verdade, né? Mas vejam, além disso, há um outro aspecto que eu quero chamar a atenção, que é o retorno. Quando for possível o retorno, quando nós sairmos de uma política de isolamento social para a adoção da política de distanciamento social, e isso só pode ocorrer quando, de fato, houver condições de segurança sanitária, né? Quando a gente tiver, inclusive, condições que dizem respeito às condições objetivas dos hospitais de atender o público, né, que eventualmente esteja adoecido, ou seja, quando a curva, de fato, se achatar e tiver decrescente, a adoção da política de distanciamento social vai impor também para a educação um enorme desafio. Nós não vamos poder mais ter salas de aula superlotadas. Nós não vamos poder mais, pelo menos por um período, né, vai ter que ser feita uma adaptação nas condições de ventilação da sala de aula, nas condições de limpeza e higiene dos ambientes onde circulam as pessoas, onde elas estudam, nos próprios ambientes. Nós estamos falando de escolas, por exemplo, Brasil afora, escolas públicas, mesmo a universidade pública, que não tem sabão quando tem água, né, nos banheiros. Avalie as salas de aulas que vão precisar ser limpas, né, trocando de um para o outro, vão ter que manter o distanciamento. Há países na Europa, por exemplo, que estão com protocolos sendo utilizados de distanciamento, em alguns casos fazendo rodízio, o que é uma coisa absurda, né, porque isso eleva o grau de uma sobrecarga de trabalho para os docentes, né, que vão dar a mesma disciplina para metade da turma e depois para outra metade da turma. Isso já está acontecendo nos ambientes virtuais. Você tem a estrutura física das universidades, das escolas públicas, das escolas privadas também terão que ser adaptadas. Fica cada vez mais escancarada essa questão da diferença social, né? De quem pode e de quem não pode. Porque quando você foi desenhando aí os limites, tipo, eu não posso ao vivo, né? Porque a internet não é boa. Então você já não está igual aquele que não tem sequer a internet. Você vai pro ver depois, né? E esse ver depois você vai ter menos ainda condições de interagir. Antes de ler uma observação de Jamerson, que está acompanhando a gente aqui e que é um dos que acompanha de perto a questão da educação, como você, dentro da universidade, eu queria pedir para quem entrou depois aí, o John, Rodrigo Gomes, Raquel Limeira,
Naédia, Lourenço e outras que a gente já citou, para compartilhar nesse aviãozinho que fica logo aqui do lado da interrogação, para que outras pessoas recebam o convite. Você não sai da live para fazer esse convite aí para os demais, para a gente seguir esse nosso bate-papo. E quem também entrou na nossa live aí, Marcelo, foi o nosso companheiro Maurílio Castro, ex-presidente do Conselho Federal de Serviço Social, estava aí até há pouco nos acompanhando. Vamos ler aqui o Jamerson. Tem várias sutilezas no ensino e aprendizagem que se perdem nas lives. Os olhares dos alunos que revelam dúvidas, angústias, anseios, tudo isso é percebido na docência cara a cara e se perde. Né? Comenta um pouco disso, Marcelo, acho que é importante. Entrando mais gente aí com a gente, acho que é importante você comentar um pouco essa questão, que diz muito do processo de ensino-aprendizagem da nossa humanidade, né? E essa aproximação é o que de fato permite. Exato. Ótima observação do Jamerson. Né? Mandar aí um abraço para o Jamerson, para o Maurílio, que você falou aí que está acompanhando, grande companheiro, muito querido. Vê só, Tássio, e para os demais nos acompanhando, né? De fato, são detalhes que podem parecer menores, mas são fundamentais, inclusive, para o docente, para a docente. Né? Eu, quando estou dando aula no ambiente da sala de aula, eu paro, observo, circulo na sala. Né? A gente, quando para fazer uma leitura com o aluno, né, vai fazer a leitura junto com a turma, né, vai observando realmente quem estava lendo, quem já leu, quem está lendo nesse momento. Esses são processos, né, são elementos de dentro do processo de ensino-aprendizagem que são importantes, inclusive, para o próprio professor, para saber se pode seguir adiante, aprofundar o conteúdo, né, se ele pode, ou é preciso retomar, recuar. Né, essa troca, né, que é feita presencialmente, na minha opinião, ela é insubstituível. Por melhor que esses instrumentos possam se desenvolver, e nós temos já instrumentos muito, muito bacanas, com recursos interessantíssimos, onde você pode, ao passo que está falando no vídeo, pode espelhar a tela do seu computador. Se você tiver uma caneta digital, você pode fazer exemplos, desenhos, escrever. Você pode muita coisa, já tem muitos recursos. Embora a maioria de nós não temos treinamento, conhecimento, não estamos familiarizados, né? Mas, insisto, esse processo pequeno que chama a atenção, Jamerson, né? Dessa troca, até mesmo, como ele observou bem, da troca de olhares. A gente tem uma brincadeira, né, que dizia, olha, vocês estão fazendo cara de conteúdo, eu estou vendo o que eu estou falando, vocês não estão entendendo coisa alguma. Então, vou retomar do zero. Né? E como eu disse, nas lives nós estamos muito comportados. Né? Eu estou esperando o meu tempo de fala, você está esperando o seu, e a gente não interrompe para fazer uma observação, né? Para, de fato, discordar. Isso é importantíssimo. Isso é o que constitui a totalidade do processo de ensino-aprendizagem. Você para, respira, dá um tempo, as pessoas vão, a gente vai tomar um café e vai junto com os alunos. E esse processo, né, como eu disse, ele é insubstituível. E ele permite, né, que no final, né, do processo, ele é muito mais do que uma exposição do professor às observações dos alunos. Quando isso é presencial, a interação consegue produzir, para além da soma das falas dos professores, das intervenções dos alunos. Esse é um processo que se perde, né, por melhor que seja esse instrumento que nós estamos utilizando. Já entrando uma turma aí que acompanhou outros dias da nossa live, mandando boa noite, como a Alecinha, Odonildo, Bete Alcofurado, entrou também militante nosso aí, amigo Abraão, Sam, Fernanda, Aide Rodrigues, a Manara, que é da Associação de Doulas da Paraíba, o companheiro Celso Batista, Rosa, Rafaela, que a gente tinha falado nela, tá até ajudando aí, dando resposta sobre Luísa aqui no nosso bate-papo. Marcelo, muitas coisas a gente tem percebido, não só porque a gente observa, mas que outras pessoas vêm conversar com a gente,
sobre como algumas coisas ficam mais escancaradas nesse processo no que diz respeito às desigualdades, né? No que diz respeito ao poder econômico. E a gente está falando aqui de uma questão do ensino à distância, que muita gente está questionando, dizendo para não acontecer, alguns questionando, inclusive, no ensino, na pós-graduação, algumas defesas, agora já com algumas adaptações, mas há bem pouco tempo atrás, a gente via, e ainda existe, claro, um peso muito grande do grande aglomerado da educação privada, em especial no ensino à distância, né? Que tem um impacto muito grande na nossa profissão. Júnior dizia, quando ele começou conosco na Semana da Assistência Social na terça passada, que nós já somos mais de 5.500 assistentes sociais. Eu balancei a cabeça assim, né? Só que aí ele fez ativos. Inscritos são bem mais, porque quando eu saí da presidência do conselho, nós éramos mais de 5.500 inscritos, né? Ativos éramos perto de 3.000 assistentes sociais. Então a gente vê aí um processo de formação em massa dentro desse processo de ensino à distância, que agora, em meio à pandemia, ele passa ainda a ser mais questionado, né? Então, qual o impacto dessa formação no serviço social à distância para a nossa categoria, e se você acha que vai ter algum impacto de redução disso com o retorno desse processo de isolamento social que a gente está vivendo e desse questionamento desse modo de ensino à distância? Bem, essa é uma questão também já conhecida muito de nós, no sentido de pensar, primeiro, que a expansão do ensino superior no Brasil, acho que é a primeira observação que tem que ser feita. A expansão do ensino superior no Brasil foi feita pela opção da mercantilização. Inicialmente, a mercantilização de cursos em faculdades privadas, presenciais, e depois a descoberta, né, desse nicho de mercado, que não é uma coisa pequena. Nós estamos falando de papéis negociados na Bolsa, de conglomerados que concentram, né, e houve um processo de concentração na aquisição, inclusive, de pequenas faculdades por grandes grupos. Nós temos, inclusive, um grupo que é grupo de um paraibano, né, que representa, inclusive, um dos maiores grupos que exploram, né, e o termo é esse, que exploram o mercado, né, de cursos universitários, né? Então, essa é uma observação importante, no sentido de a gente pensar, sempre refletir que o processo de expansão do acesso à educação superior no país passou pelas mãos, né, passa pelas mãos da iniciativa privada, né? Embora, e aí é importante, muito restrito a uma usina, né, uma proliferação gigantesca de faculdades, né? Universidades, e aí a universidade não é uma coisa menor, a diferença entre as faculdades e as universidades que estão sustentadas no tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, né? E aí o lugar das universidades públicas, mantendo ainda, sobrevivendo, inclusive fortes ataques, como nós estamos sobrevivendo, né? A universidade ainda é o espaço do conhecimento, né? E particularmente as universidades públicas, né? É de lá que vem toda a produção, se não a maioria esmagadora da produção da ciência e tecnologia e mesmo da inovação no nosso país, né? Então, essa é uma distinção importante. Então, voltando, né? A expansão se deu pela iniciativa privada, pela mercantilização, privatização da educação e, nesse processo, a descoberta do ensino à distância, que para o serviço social já tem um bom tempo. Eu era do Conselho Federal do Serviço Social quando nós estávamos enfrentando esse processo, né, a explosão. Foi o primeiro boom, né, o crescimento acelerado, e nós empreendemos aí um processo de discussão, de estudo, de análise sobre as condições
de ensino nessa modalidade, e naquele momento já tínhamos a clareza, pelas análises que fizemos, de que o processo de privatização por si só já expressava uma precarização das condições de ensino e também das condições de trabalho dos docentes nas instituições privadas. Com o ensino à distância, essa que é uma tendência presente nos cursos de formação de assistentes sociais, né? Já era, não só de assistentes sociais, mas nos cursos superiores já é uma tendência presente, ela se aprofundou, né? Ela se aprofundou drasticamente, subordinando um conjunto de colegas docentes a condições muito precárias de trabalho e também impondo uma dinâmica de uma formação também baseada na precariedade, né? Seja inicialmente o que a gente identificou como a ausência de acesso à literatura completa, eram manuais. Quando eram manuais, se não, eram fragmentos de textos que eram reunidos em apostilas. Depois, alguns cursos foram mudando essa dinâmica, mas isso já demonstrava que um elemento que é fácil de entender. Quando o dono de uma faculdade, né, dono de uma empresa dessa que explora a educação superior de uma forma geral, o objetivo dele não é a formação com qualidade, a formação profissional, né, baseada em direitos, uma formação densa, crítica, que permita, né, o pleno desenvolvimento daquele estudante ou daquela estudante, mas ele tem um objetivo. Quando a gente mercantiliza um serviço como a educação, o objetivo do dono da empresa é a obtenção de lucro. Por isso, a adoção, né, da metodologia do ensino de graduação à distância, né, ela é uma coisa fantástica para o dono da empresa, né? Ele consegue aferir lucros exorbitantes, explorando, né, precarizando as condições de trabalho docente, né, tanto dos trabalhadores, professores, como dos tutores, e oferece uma formação que certamente está aí prejudicada, né, pela própria estrutura e funcionamento dinâmica do ensino à distância. Né? O ensino à distância, nós não podemos simplesmente olhar para eles de forma que vamos destruí-lo, eliminá-lo, não considerá-lo. É preciso entender que ele tem um limite, que ele tem possibilidades, né? Mas que ele não pode substituir, né, a formação presencial, e que há formações que, sob hipótese alguma, se enquadram, porque elas requerem, né, no processo formativo, aquilo que só é possível fazer presencialmente. O Tertuliano está fazendo uma observação aí que, na maioria das vezes, a solução que tem buscado tem sido essa do ensino à distância e, em sua ampla maioria, particular, né, na linha aí do que você diz sobre o lucro. Por aí também Elizabeth Cristina Chaves, nossa companheira aí de luta, presente também, assistente social da educação, Eunice, poetisa, Lourdes, querida Lourdes, entrou também Vânia, Túlio Filho, Juvenal, Lidiane, dois colegas lá do direito, o Ítalo e o Tibério. A Nessinha está dizendo aqui que eu não estou aparecendo, que ela não está conseguindo me ver bem. Se isso estiver acontecendo com vocês também, mas se estiverem acompanhando, o som é o que vale, né? Vendo o Marcelo aí conseguindo escutar a gente. Eu estou aqui do lado do roteador, mas é uma das coisas que entra direto com essa nossa questão de ensino à distância. O que a gente paga, o que a gente compra dessas redes, ela não é nem de perto o que a gente recebe, né? E parte disso reconhecido e legalizado por essa estrutura que só favorece ao poder econômico e não nós, usuários e usuárias, aqui na ponta. Mas e uma outra ponta dessa pergunta, antes da gente dar um salto aqui na nossa conversa, ainda sobre esse aspecto do ensino à distância, não precisa se alongar muito. Você acha que vai ter algum impacto nesse processo após o retorno às atividades ditas normais?
vai ter uma redução, uma ampliação, vai manter esse nicho de mercado? Porque o questionamento em torno disso está sendo muito grande. E essa também é uma dúvida que eu acho que paira sobre todos nós. É difícil ter muitas certezas nesse momento. Se a gente observa, e aí a gente, para fazer análise, a gente tem que tentar observar as tendências. Elas já vêm numa tendência de crescimento. Ao mesmo tempo, né, dado a luta, resistência, inclusive no nosso campo de serviço social, houve aí diminuição desse crescimento. Como eu disse, a gente viveu um boom, né, da expansão da graduação de serviço social à distância, né? Mas também surgiram coisas muito piores, também à distância, né? Formações extremamente precarizadas, né? Mais do que as primeiras formas e modalidades da graduação à distância, que tem formas específicas, tem todo um rito, né? Na universidade pública, na UFPB, por exemplo, você tem vários cursos à distância, né? Cursos de formação de professores, você tem cursos que atingem, inclusive, alunos no Brasil inteiro. Mas existem os polos presenciais, existem, em todo esse processo da dinâmica, existe também a própria metodologia que exige momentos presenciais, cuidado com uma metodologia de ensino. Mas vejam, eu quero tocar exatamente na observação que você faz, Tássio, lembrando de um questionamento, na verdade, da análise que o professor Roberto Lehrer ofereceu em várias lives que fez, mas também em texto que publicou recentemente, chamando a atenção, e um outro camarada nosso, que você conhece bem, que é o Paulo Ruben, né, que também chamou a atenção da apropriação que os grandes monopólios de educação privada mundial, que tem seus representantes, digamos, caseiros, representantes nacionais, mas de como hoje a definição até mesmo do conteúdo, não é só o método, a forma como a gente vai ter acesso à educação, mas o próprio conteúdo vem sendo pautado por grandes empresas que comandam a definição dos livros que estão sendo publicados, dos manuais, das plataformas. E isso no ensino à distância tende a se aprofundar. A questão é, pós-pandemia, né, se isso irá, de fato, permanecer e crescer, eu diria que a tendência é que sim, se não forem empreendidas lutas, resistências daqueles que defendem o ensino público, gratuito e de qualidade, né? Porque todo esse movimento que estão chamando agora do método Salles, né? Que é vamos aproveitar e passar a boiada enquanto a TV está preocupada só com as mortes, com a notícia do Covid, que aquilo é de uma brutalidade assustadora. Mas vejam, isso também pode acontecer entre nós, né? Hoje já há aí a notícia do ministro Abraham Weintraub instituindo, através de um despacho presidencial, o programa Futuros, que nós lutamos todo o ano passado, resistindo, porque também é um braço desse processo sendo introduzido no interior das universidades federais, dos institutos federais, para quebrar o princípio da educação pública gratuita e de qualidade. Então, não dá para prever como um resultado puro e simples que vai acontecer, mas, tendencialmente, esses conglomerados econômicos, esses monopólios, estão investindo pesado para se apropriar da definição dos conteúdos e também da forma. Então, a expansão desse tipo de metodologia certamente é um esteio para que ele se desenvolva. Cabe a nós, né, construirmos lutas de resistência, mas sempre tendo a clareza, e isso eu acho que é importantíssimo, deixar sempre consignado isso. Nós não somos contrários ao uso das tecnologias, nós estamos usando agora, né? Mas existem limites, contradições que devem ser respeitados, especialmente considerando as condições sociais, históricas da sociedade brasileira. Beleza. Ó, eu não lhe avisei antes não, mas quando eu estou virando para cá de vez em quando é porque eu fico anotando algumas coisas para não esquecer aqui da turma, tá? Né? Abandonando você aí
Na live, não. Quando você falou de Paulo Rubem, na mesma hora entrou uma companheira nossa lá de Pernambuco, Patrícia Veras, que é da minha mesma turma lá do curso de Serviço Social na Católica. Nós três já compartilhamos de alguns espaços de militância junto. Depois entrou Alain, Liliane Abrantes, Ivoneide, BT Almeida, Josirete, os companheiros do Sintac, que são os trabalhadores aí da Fundac. Maurílio aí fazendo observação, dizendo muito bem, Marcelo, isso aí, o levantamento que você faz. Marcelo, mas nesse método Salles, né, como você lembrou aí, está rodando bem nas redes sociais. A universidade pública, ela já vem sendo alvo desses últimos governos há um bom tempo e com muita frequência, né? Talvez seja o foco, assim, junto com o Banco do Brasil, como o ministro muito bem já colocou lá, esse processo de arrancar do povo brasileiro, né? Até mesmo pela relação da familiar, onde a irmã dele é uma das chefonas aí desse processo do ensino à distância. Eu conversava com Cassandra na conversa que a gente teve aqui durante a semana da assistente social, e ela conversou com a gente alguns aspectos diferentes desses macro do INSS, né? De reforma da Previdência, ele quer mudar o BPC na MP, quer mudar a questão da idade na lei, de questões que a gente vê de uma forma mais macro, e ela apresentou para a gente várias mudanças por meio de portaria ali dentro, que a gente muitas vezes não consegue acompanhar aqui fora, que também tira muito do povo brasileiro, dos trabalhadores, das trabalhadoras, na sua previdência e também dos e das servidoras do INSS. Na universidade também acontece isso, e o que você destacaria? Você fez uma observação importante, que é se referindo a como as universidades acabam sendo um alvo constante, né, especialmente no governo Bolsonaro, né, um governo que é anti-ciência. Eu acho que esse é um aspecto importante. Não só as universidades foram alvo, né, foram as universidades, os institutos de pesquisa, né, tentando criar um caldo cultural. Ele, na verdade, alimenta uma cultura contra o pensamento científico, contra as universidades, e aí ele atua de várias frentes. Eu diria que, inclusive, o chamado núcleo ideológico do governo Bolsonaro, ele parte da premissa que é preciso destruir o pensamento crítico, que é preciso aniquilar a universidade pública, porque a universidade pública é o espaço de produção de conhecimento que se contrapõe às inúmeras mentiras que são repetidamente colocadas através das mídias sociais, né, pelo governo e por todos os seus assessores, aqueles que estão em torno do governo Bolsonaro, né? Então, veja, neste período, desde que iniciou o governo, Bolsonaro, através do Ministério da Educação, ou mesmo diretamente, mira nas universidades, seja atacando, tentando destruir a imagem das universidades, né, dizendo, por exemplo, que nas universidades a plantação, só há plantações de maconha, dizendo que nas universidades se produz, nos cursos de química, né, produtos para permitir o crescimento dessas plantações, ou mesmo a produção de substâncias psicoativas. Veja só, ele tenta de todas as formas A gente torcendo para a parte disso ser verdade, né? Atacar as universidades, né, numa tentativa de desmoralizá-la, inclusive impor o seu projeto, que é um projeto de esvaziamento do conteúdo público, gratuito, e da qualidade, que é a trajetória histórica mantida durante toda a trajetória histórica das universidades. E aí precisa recuperar uma outra coisa. As universidades públicas passaram por um período recente, e isso é inquestionável, porque os dados revelam isso, onde filhos
da empregada doméstica, do porteiro, do trabalhador do corte da cana, do trabalhador rural, de uma forma geral, passaram a entrar nos cursos superiores, a se formar em cursos superiores. E aí esse aspecto não pode ser negligenciado. Mas vejam, se é possível observar pelo menos dois momentos importantes. O primeiro deles, nós hoje convivemos com um terror. Todo início de ano é um verdadeiro, digamos, é um fantasma que nos assombra. É o contingenciamento ou os cortes orçamentários. As universidades estão com seus orçamentos estrangulados. O início do ano é sempre uma dúvida. Quanto é que nós vamos ter? Porque a gente prepara, as universidades preparam, encaminham para o MEC e, por sua vez, depois entra para o planejamento orçamentário uma estimativa. As universidades, concretamente, não sabem se vão ter aquela estimativa que já tem a imposição da Emenda Constitucional 95, que impõe um limite para investimentos importantíssimos do Estado brasileiro. Né? Então, veja, a combinação do contingenciamento e os cortes que atravessam o orçamento das universidades e também das agências de pesquisa. Não foram só o orçamento da UFPB, da UFPE, da UFRJ, da UFMG que foram contingenciados. E aí é preciso que as pessoas entendam o que é o mecanismo de contingenciamento. Você segura o recurso até um período que geralmente é liberado no final de ano, onde, inclusive, a depender se a universidade ou o órgão público que vai ser o executor planejou antecipadamente, ele vai conseguir, pode ser que ele consiga uma grande parte do recurso que foi liberado, ele executar. Mas, na maioria dos casos, acontece que ele não consegue. Né? Porque o contingenciamento é feito justamente como instrumento para que, no final do ano, quando for liberado, não dê tempo, condições objetivas dele ser liberado. Além disso, é também utilizado como um instrumento de chantagem. Nós já ouvimos diversos gestores de universidades e institutos federais dizerem abertamente de que o Ministério utiliza do contingenciamento para garantir com que haja uma adesão às suas pautas e diz que aqueles que não aderirem, e o próprio ministro disse isso várias vezes, né? Aqueles que não seguem o que o Ministério pensa, sofrem as consequências do contingenciamento. Além, né, desse instrumento terrível que é o corte nu e cru, já direto do orçamento, que prejudica o funcionamento de coisas básicas. A assistência estudantil atinge-se, a maioria diz que não atinge, mas atinge-se as condições da assistência estudantil, porque a assistência estudantil não se passa apenas, não é apenas custeada com a Política Nacional de Assistência Estudantil. Né? Você tem o funcionamento do pagamento de bolsas, de pesquisas, de mestrado, de doutorado. São importantes estudos que acabam prejudicados porque eles não têm continuidade. Você tem problemas com a aquisição de materiais, de insumos para laboratórios e mesmo a manutenção e conservação das universidades, dos laboratórios, das salas de aula. Agora, imagina, a gente pensar num retorno pós-pandemia com os orçamentos estrangulados, quer seja pela imposição da Emenda Constitucional 95, que aquilo foi um crime de lesa pátria, quer seja, né, pela própria política, a adoção desses instrumentos de contingenciamento e cortes que são frequentemente utilizados e atingem diretamente, né, as universidades, prejudicando, obviamente, na sua qualidade. A gente se vira, né? Professores, professoras, técnicos administrativos, estudantes, a gente tem feito muita luta, muita resistência, não só para evitar isso, mas também para garantir o funcionamento dessas instituições. Bom, você falou aí da Emenda Constitucional 95, anotei aqui para não esquecer, vou dizer logo, amanhã, eu não acredito que no meio da tarde, a gente precisa conferir isso nas redes sociais, na quinta-feira tem um tuitaço que está sendo chamado nacionalmente pela revogação da Emenda Constitucional 95, exatamente pelo impacto tremendo negativo que ele provoca
nas pessoas, né? Franci Rodrigues entrou aí também, Maza Ju, Nildo Buriti, Diogo Soares, companheiro Olímpio lá de Campina Grande, uma turma boa entrando. E aí eu queria fazer mais duas observações aqui, Marcelo. Uma é que quem acompanhou essa construção da Semana da Assistente Social e viu principalmente a conversa com Cassandra, percebe que é o mesmo modus operandi. Eu não consigo legalmente tirar essa fatia do recurso público da educação, ou eu não consigo arrancar de vez alguns elementos da Previdência, mas eu vou cortando ali, maltratando, para você não conseguir usar como exemplo que você disse para a gente do orçamento. Tá aqui o dinheiro para eles, mas como você não vou poder usar, né? É importantíssimo esse tipo de observação. E quando você listava algumas questões que o governo federal diz que fazem na universidade pública, eu refleti aqui, eu até falei alto ainda no meio da sua fala, e algumas coisas dessas a gente fica na torcida para ser verdade, né? Porque as farmácias vivas, que a Liga Canábica defende, que já existe em várias universidades, ou as disciplinas que existem que existe aqui na Universidade Federal da Paraíba, que trata a maconha como uso medicinal em 3 cursos da nossa universidade, é algo que a gente deveria ampliar para o país inteiro, e eles tratam isso de uma forma pejorativa, atacando, como estou fazendo agora, criminalizando. Nós nunca podemos esquecer disso. Isso, exatamente. É importantíssimo refletir e lembrar isso na luta aí. Me lembrei de 2 coisas, Tássio. Rapidamente. Diz, manda brasa. Olhando aqui o relógio, vê só. 2 coisas que foram... Nós iniciamos o ano com 2 presentes do Ministério da Educação. O primeiro deles foi uma intervenção muito clara sobre a escolha de seus dirigentes. Numa tentativa de impor um processo, uma dinâmica da escolha de dirigentes que privilegiasse aqueles que se alinham a essa guerra ideológica, que o Weintraub é um dos principais interlocutores do governo, que enfrenta, tenta impor aí as universidades. Mas, além disso, já no ano passado, o Futurice. São mudanças internas que pretendem mudar a forma de funcionamento das universidades com verdadeiro... O Futurice é um cavalo de Troia. Alguns estavam aplaudindo, achando uma maravilha. Vou ganhar dinheiro, vou ter dinheiro para os meus laboratórios. É falso isso. E agora, como eu disse, hoje saiu um despacho presidencial impondo. Eu ainda não li, estou sendo até descuidado em falar, porque eu não li exatamente do que se trata, mas recebi de um companheiro que confio, de que o governo federal tenta atacar, impondo mais uma vez o futuro, se goela abaixo, nesse momento de pandemia. Mas diga lá. E o que vem de lá, geralmente, a gente precisa ler, precisa estudar, precisa estar embasado também, porque a gente discute com um número de pessoas bem mais amplo. Agora, o que vem de lá, a gente já pensa, coisa boa não é, né? Como muito bem Jamerson já disse, do ministro inimigo da educação. Entrou aí também a Silvia Câmara, Emanuel Souza, que era estudante de serviço social no ano de 2007, quando eu vim aqui para Paraíba. Hoje ela é meu colega de profissão, passou um tempo no Ceará, está de volta conosco aqui na Paraíba. A Flávia Dantas, né? Ela fala, parabéns por suas contribuições, professor Marcelo, sobre o contexto do ensino superior no tocante ao financiamento. Né? O Orlando entrou, Isaac, uma turma boa, chegando junto ainda na nossa live, por mais que a gente esteja... 6 minutos. A gente esteja a poucos minutos, aí 5 minutos, eu acho, 5 minutos para a gente terminar a nossa live, né? O Henrique chegou. Ô Marcelo, sei que essa pergunta vai ser difícil para você responder nesse tempo e a gente ainda fazer as considerações finais, mas eu vou fazer mesmo assim. Depois da reforma da Previdência, eu ouvi alguns comentários quando eu passava ali pela DUF da quantidade de pessoas que foi pedir a sua aposentadoria e depois o impacto disso nas contribuições. E já vejo alguns colegas servidores públicos no Estado com medo desse processo. Qual foi o impacto lá? Saiu muita gente? Vai ter concurso para repor? Como nós, servidores estaduais, devemos esperar esse efeito? Primeiro, concurso público está suspenso.
né? Inclusive, saiu recentemente a informação, não só na Universidade Federal da Paraíba, mas ela é uma informação nacional, de que os concursos estariam suspensos, novos concursos. Os concursos em andamento, eles também estão num processo que a gente chama de sobrestamento para dar continuidade pós-pandemia, mas isso não significa dizer que, concluído o concurso, vão ser nomeados. Então, isso também é um instrumento de ataque para você criar problemas para o funcionamento das universidades, né? Então, com relação ao concurso, eu acho que essa é a primeira coisa. E, de fato, o impacto da reforma da Previdência é enorme, né? Eu me lembro que a gente já passou o ano todinho alertando dos problemas que iriam ser criados com esse processo. Primeiro, houve, de fato, uma debandada, pessoas saíram, pediram para a aposentadoria de forma acelerada, inclusive, eu diria, muito prematura. Um pesquisador, para adquirir maturidade, eu não me considero nesse momento, inclusive, eu acho que ainda vai levar tempo para adquirir maturidade como pesquisador na minha área, né? Mas um professor, um docente que desenvolve ensino, pesquisa e extensão, leva muito tempo para se desenvolver, né? E veja, no momento em que foram aprovadas novas regras de aposentadoria, nós perdemos preciosas e preciosos colegas no auge da sua capacidade de produção do conhecimento, porque disseram que não iriam se submeter ao funcionamento da universidade, às novas regras. É lógico que essas pessoas que já tinham tempo para aposentadoria, elas não foram atingidas como o conjunto dos professores, professoras, dos trabalhadores, como foram atingidos com a reforma da Previdência. É lógico que eles tinham direitos adquiridos lá atrás, mas mesmo assim criou-se uma atmosfera que a universidade se transformou, como em vários espaços, não só a universidade, mas em outros espaços, um lugar inóspito, né? O trabalho se transformou num lugar ruim, né? E aí essas pessoas saíram. Então, a universidade perde pessoas no auge da sua produção, com uma enorme contribuição ainda para dar, né? E aqueles que ficaram estão sofrendo duplamente, porque não sabe se aposentarão um dia, né? Foram sobretaxados, né? O aumento do desconto da alíquota de contribuição é uma coisa que já produziu confisco salarial. Isso aconteceu efetivamente no salário de março. As pessoas tiveram redução de salário e se perguntavam, foi o que aconteceu? O que aconteceu é que o governo aprovou uma reforma da Previdência e ela produziu esse efeito de confisco salarial, né? Então, acho que isso é importante sempre recordar, né? Criando aí obstáculos, dificuldades, um sentimento de que a gente é punido por estar. Diga lá, meu querido, eu estou vendo o cronômetro. É isso mesmo, é o cronômetro mesmo. Ainda daria para a gente render muito essa conversa, mas acho que está num tempo bom para a gente salvar esse bate-papo, depois o restante acompanhar lá no YouTube, quem perdeu no dia de hoje. Agradecer a Flavinha e a todos e todas que acompanharam. Obrigado pelo reconhecimento do que foi essa semana da assistente social. Quero parabenizar a Tâmara, amiga jornalista que está fazendo aniversário no dia de hoje, e dizer que a gente não tem só derrota, né? Hoje, com os argumentos extremamente positivos, o STJ, por unanimidade, disse não à federalização da investigação sobre os culpados, sobre quem são os mandantes, na verdade, da execução da companheira Marielle Franco. Marcelo, muito obrigado. Passo para você daí sua boa noite. Esse restinho que a gente tem, valeu para você e para todos e todas que acompanharam essa semana da assistente social. Tem 30 segundos para suas considerações finais. Meu camarada, eu estou sempre à tua disposição, à disposição dos colegas de uma forma geral, pronto, inclusive, para poder socializar, trocar ideias, mas, acima de tudo, nós temos que manter a luta e a resistência, essa chama acesa, mesmo com a política, com a dificuldade que o isolamento social nos coloca. Um forte abraço. Abraço.